Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer para a gente entender, tentar entender o teorema fundamental da álgebra, né? Que diz que todo polinômio não constante possui ao menos uma raiz complexa, né? Ou, de outra maneira, todo polinômio de grau n possui n raízes complexas, possivelmente com multiplicidade, né? Então, eu fiz essa figura para a gente entender a geometria do teorema fundamental da álgebra. Pelo menos começar a entender, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho o gráfico da função do polinômio p de x igual a x à quarta menos x ao quadrado mais x menos 6 quintos. Na verdade, esse coeficiente livre do polinômio, eu posso alterar aqui o valor dele, né? E quando eu altero, o gráfico vai sofrer uma translação, né? De maneira que, nesse caso, por exemplo, a gente está vendo aqui que esse polinômio de grau 4 possui duas raízes reais, né? Uma localizada aqui, provavelmente no 1 e outra aqui em 1,5, né? Muito bem. Ou melhor dizendo, em menos 1,5, né? Só que o teorema fundamental da álgebra diz que esse polinômio possui 4 raízes complexas. Então, eu fiz aqui do lado direito o gráfico, uma função interessante. Isso aqui é o módulo do valor do polinômio, né? É a função f de xy, que é igual ao módulo de p de x mais iy, onde p é este polinômio aqui. Então, o módulo de é p de x mais iy. X mais iy é um número complexo. Quando eu jogo um número complexo aqui, no polinômio, eu vou obter um número complexo. Quando eu estou no módulo, eu obtenho um número não negativo aqui, né, que dá essa função de altura. Então, a gente está vendo aqui esse gráfico da função f de xy, mede em cada ponto z o valor do módulo de p de z. Então, onde é que estão os zeros desse polinômio aqui? Se eu interpretar agora a variável x como um número complexo, né? Nesse caso aqui, né? São todos os pontos onde p se anula. Mas, óbvio que p de z é nulo se somente se o módulo de p de z é zero. Então, esses pontos aqui, ó, olha que interessante, os pontos onde esse gráfico intersecta o plano xy, né? Ou seja, onde a função f de xy tem valor zero. Eu posso girar aqui para a gente visualizar melhor. Então a gente está vendo que como o módulo de P assume valor zero em 4 pontos aqui, ó, vocês estão vendo os 4 pontos, né? Isso significa que a função P de z possui 4 zeros. Eles estão localizados aqui nesses 4 pontos. 2 deles estão sobre o eixo x. Ora, eles correspondem exatamente aos zeros da função real, né? Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos ver o que acontece quando com o gráfico aqui do módulo de P de z, quando eu altero o valor do coeficiente livre aqui a zero. Né? Olha só. O número de raízes, né, é sempre 4. Olha só. E se eu diminuir aqui o valor do a zero, né? O que está acontecendo? Ó? As raízes, agora as duas raízes são negativas. As duas raízes reais são negativas e as duas raízes complexas aqui, claro, aparecem em pares conjugados, né? Diminuindo mais o valor do coeficiente, olha o que acontece. Essas duas raízes estão se aproximando, né? E aqui elas representadas. Muito bem. Diminuindo mais um pouco. Olha o que acontece. A partir de um certo ponto aqui, ó, aparentemente essas duas raízes se fundem em uma. Então a multiplicidade dessa raiz aqui
é 2, né? Estão vendo? E se eu diminuo um pouco mais, o polinômio p de x deixa de ter raízes reais. E as raízes são todas complexas. Olha aqui. Ó. Vamos girar um pouco. Olha só. Tá claro? Então essa é uma maneira de visualizar, de entender um pouco a geometria do teorema fundamental da álgebra. Então vamos voltar aqui um pouco à situação, porque eu já posso adiantar, né, uma maneira que a gente pode demonstrar, ou pelo menos entender intuitivamente, por que o teorema fundamental da álgebra funciona. Né? Então vou fazer aqui, vou mostrar um ponto aqui, ó, Z0. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só, eu coloquei um ponto aqui, Z0 no plano de Argand, um círculo de raio R com centro em Z0, então eu posso alterar o raio aqui. Ó. E eu tenho um ponto Z que está sobre esse círculo de raio R. Tá? Quando eu calculo o módulo de Z0, ele vai estar sobre essa superfície aqui, que é a superfície dos módulos. Né? Então, está aqui o valor do módulo de P de Z0, esse ponto aqui. E essa curva em vermelho é a curva formada pela imagem, né, por f de xy, esses pontos z aqui, à medida que z gira em torno do círculo. Vamos ver a animação aqui para ver se fica mais claro. Então, o z está girando em torno do ponto C0 no plano de Argand, no plano xy, e o módulo de z está descrevendo essa curva em vermelho aqui. Tá? Então, o que foi que Argand demonstrou lá em 1813, 1814, algo assim, como foi que ele demonstrou o teorema fundamental da álgebra. Né? Então, a ideia dele, basicamente, é o seguinte, olha, você pega um ponto Z0, tal que o módulo de Z0 é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse ponto satisfaz essa condição. Trace um círculo de raio pequeno em torno de Z0 e faça um ponto sobre esse círculo variar. O que vai acontecer? Ele demonstrou, né, que sempre vai haver um ponto, uma posição desse ponto aqui, de modo que o módulo de PZ é menor do que o módulo de P de Z0. Tá? Isso para uma escolha de raio suficientemente pequeno. Nem sempre isso vai acontecer para um raio grande, mas ele mostrou que para um raio pequeno, isso sempre acontece. Então, nesse caso aqui, por exemplo, acontece. Para alguns valores de Z, o módulo de P de Z é maior do que o módulo de P de Z0, que está aqui. Mas para outros, por exemplo, a partir de agora, a gente vê claramente que para alguns valores o módulo de P de Z0 é menor do que o módulo de P de Z é menor do que o módulo de P de Z0. Ok? Ora, ele mostrou isso para qualquer ponto P de Z0 cujo módulo de P de qualquer ponto do Z0 cujo módulo de P de Z0 é diferente de zero. Então, se eu mexer aqui o ponto Z0, isso sempre acontece. Isso significa que nenhum ponto cujo módulo de P nenhum ponto Z0 cujo módulo de P de Z0 seja diferente de zero pode ser um ponto de mínimo dessa função f de xy aqui. Né? Porque seria uma contradição, porque você sempre consegue achar um ponto z cujo valor do módulo é menor do que o módulo de P de Z é menor do que o módulo de P de Z0. Né? Então, a única possibilidade de um ponto Z0 ser um mínimo dessa função f de xy é se
o P de Z0 foi igual a zero, né? E ele terminou o argumento, ou melhor dizendo, o argumento você completa mostrando que essa função f de xy sempre possui um mínimo. Então fica assim. A gente sabe, e a gente está vendo aqui claramente, né, pelo menos nesse caso, que essa função f de xy possui 4 mínimos, né, globais. Então, pegue um ponto qualquer que o P de Z0 seja diferente de zero, como nesse caso aqui, né? Tome um círculo em torno dele, com raio suficientemente pequeno. Então você sempre vai encontrar um outro ponto Z para alguma posição aqui nesse círculo, cujo módulo de P de Z é menor do que o módulo de P de Z0. Ou seja, esse ponto Z0 não pode ser um mínimo. Tá? Então, isso valeu para qualquer ponto cujo P de Z0 é diferente de zero. Como o mínimo existe, né, o mínimo tem que ocorrer então num ponto onde o valor do módulo é zero. Mas esse ponto necessariamente é uma raiz do polinômio P. Ok? Então, essa é uma maneira de entender. É claro que existem alguns problemas para a gente entender aqui, né? Quão pequeno deve ser esse R, né? O que significa isso, o R suficientemente pequeno? Mas isso dá para a gente demonstrar, e isso eu pretendo fazer num próximo vídeo. É isso.